Eleitoral, tem uma proposta tramitando em Brasília sobre mudanças, né, no Código Eleitoral. Estou aqui com parte do texto do senador Marcelo Castro, que já aparece aqui no vídeo conosco, do MDB do Piauí. Senador, bem-vindo, boa noite para o senhor. Bom, estou vendo aqui que algumas mudanças são propostas, né, em relação, por exemplo, combate à violência política contra a mulher, transporte gratuito a eleitores residentes em zonas rurais em dias de eleição, plebiscitos, referendos e projetos de iniciativa popular, enfim. Tem uma reação das colegas do senhor, das mulheres aí no Congresso, até a Folha tem uma reportagem, a gente vai colocar aqui na tela, está aberta já aqui no meu telão. Coloca aí, pessoal, por gentileza. As senadoras protestam contra a cota de 20% para as mulheres e travam votação do novo Código Eleitoral. Isso foi ontem ainda, né, o senador? Mas te perguntando sobre isso, como é que o senhor viu esse protesto das mulheres? Elas falam que o teto, aliás, o piso seria o teto, né, em relação às vagas, mas fato é que hoje há pouquíssimas mulheres, quando a gente olha, principalmente nas pequenas e médias cidades, né, as câmaras de vereadores têm pouca representação feminina. Boa noite. Boa noite, Diego, Andresa, Couto. Boa noite a todos. Diego, o Código Eleitoral foi aprovado na Câmara em 2021. Veio aqui para o Senado, teve inicialmente o Anastasia como relator, depois o Alexandre Silveira, e eu peguei esse código em abril de 2023. Portanto, estou com 2 anos com esse código. Eu ouvi a todas as pessoas que quiseram tratar do Código Eleitoral. Eu acho que dificilmente nós votaremos uma lei aqui no Senado que tenha sido tão exaustivamente, democraticamente discutido como foi esse Código Eleitoral. Ninguém que me pediu uma audiência, qualquer entidade, que não tenha sido atendida. E aí nós temos uma preocupação, Diego, que é a seguinte: o Brasil figura numa situação muito desconfortável no Senado Federal, no cenário internacional, com relação à participação feminina na política. Esse fato de uma subrepresentação feminina é um fenômeno mundial na política, mas o Brasil tem uma situação realmente constrangedora, porque a última vez que eu pesquisei, nós éramos o 137º país que tinha menor participação feminina na política. Isso é inaceitável. O que é que eu estou fazendo? Estou tentando corrigir esse erro histórico, criando reservas de cadeiras, ou seja, independente do resultado eleitoral, sempre todo o parlamento do Brasil, todas as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal terão, no mínimo, 20% de mulheres. Então, imagine o avanço que isso traz para a sociedade brasileira. Nós temos hoje mais de 700 municípios no Brasil que não tem uma mulher na Câmara Municipal. Nós temos mais de 1.600 municípios no Brasil que só tem uma mulher. Olha, se a nossa lei fosse aprovada, nós já teríamos pelo menos 2 mulheres em todas as câmaras municipais do Brasil inteiro. Nós temos hoje 11 estados no Brasil que não cumprem a cota de 20% de representação feminina de deputadas federais que vêm aqui para Brasília. Então, esses 11 estados que não têm 20% de mulher como deputada federal, todos passariam a ter. Então, eu acredito que isso é um avanço muito grande e, se eu estivesse no lugar das mulheres, eu estaria abraçando com muita força. Foi a ideia que eu dei para elas, de vocês têm que se unir e, de uma maneira uníssona, defender essa minha proposta, porque é um avanço que nunca aconteceu na história do Brasil. Eu reputo isso como um avanço histórico para a participação da mulher na política do Brasil. Senador. Vai lá, Andresa. Boa tarde, senador. Esse projeto, o senhor não incluiu ali mudanças significativas na questão do financiamento de campanha, mas existe um movimento aí no Congresso para que se retome as doações empresariais.
Existe algum acordo para ter alguma emenda que entre nesse tema e a gente veja as doações empresariais voltarem a ser permitidas no Brasil? Não, nós não tratamos disso. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição do Brasil, teria que ser por PEC, e isso não faz parte do nosso Código Eleitoral. É verdade que há muitos senadores, há muitos deputados que conversam comigo, que defendem o financiamento privado de campanha, empresarial de campanha, como era antes. Eu, particularmente, não tenho uma posição, digamos assim, doutrinária, conceitual, contrária ao financiamento empresarial. Mas a nossa experiência aqui no Brasil foi tão desastrosa, houve tanta promiscuidade entre os candidatos eleitos, sobretudo a cargos majoritários, executivos e empresas privadas, que eu acho melhor a gente passar um bom tempo sem financiamento privado de campanha, digamos assim, para desintoxicar, para perder o costume. Eu acho que não é prudente, no meu ponto de vista, respeito o ponto de vista contrário, a volta agora do financiamento privado de campanha, sobretudo de empresas. Senador, qual é a principal mudança prevista no Código Eleitoral que é certo que vai se aprovar? Qual é a principal? E outra coisa, alguém está tentando voltar com a história do voto impresso também? Couto, a mudança principal que eu reputo é essa da cota de mulheres, que realmente é uma inovação. Já se tentou várias vezes no passado, nunca se conseguiu, e agora eu estou firme, convicto de que nós vamos conseguir isso daí. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Nós temos também uma inovação que é uma quarentena para juízes, para promotores, para policiais, para militares. Nós estamos colocando uma quarentena de 4 anos. Por que isso? Porque nós entendemos que essas são carreiras de estados que são incompatíveis com a política. Você imagine um juiz político, filiado a um partido político, fazendo campanha, voltando para a magistratura para julgar as pessoas. Ele perde a isenção. Um promotor, quando vai denunciar uma pessoa, se ele for um político. Nós já vimos casos desse acontecendo no Brasil. Os militares, os policiais. Então, qual é a nossa ideia? A pessoa é cidadão, a cidadã é policial, é militar, é do Ministério Público, é juiz, é um magistrado. Quer ser político? Não tem proibição. Se afasta em definitivo da sua atividade, 4 anos depois você se candidata. Agora, a pessoa como é hoje, um militar, se candidata, se afasta das suas funções de militares, perde a eleição, ele volta para os quartéis, isso não funciona, isso não dá certo. Quem foi contaminado por esse vírus da política, ele fica contaminado para o resto da vida. Nunca mais ele vai ser um militar, ele vai ser sempre um político. Ele vai lá tentar doutrinar os seus pares. E, evidentemente, que essas atividades, como militar, como policial, como promotor, tem que ser absolutamente isento, não pode se meter em política. E quanto a essa questão do voto impresso, nós vamos fazer uma audiência pública. Nós temos 3 audiências públicas marcadas para essa próxima semana e para as seguintes, e uma delas nós vamos tratar da segurança das urnas eletrônicas. E, sem nenhuma dúvida, é o sistema de votação, de apuração mais eficiente, mais correto, mais sério e mais rápido, mais seguro que existe no mundo. Não tem um sistema, não tem um país que tem um sistema tão seguro, tão eficiente quanto o brasileiro. Verdade. Agora ficam sempre aquelas dúvidas. O voto é auditável, não é auditável. E se fosse impresso, olha, eu sou do tempo que o voto era manuscrito. Era um Deus nos acuda. Todo dia tinha denúncia. Um que achava que tinha sido eleito perdia. Lá no Piauí teve escândalos de eleições que se criou até um termo à época de mapismo. Ou seja, a pessoa não seria eleita nos votos, mas seria eleita nos mapas. Na hora de fazer os mapas, as pessoas mudavam os números. Hoje não existe nada disso. Coach, imagina o que aconteceu agora na nossa eleição municipal. Nós tivemos, entre candidatos a prefeitos e a vereadores,
400 e tantos mil candidatos. Destes, 3.700 e tantos candidatos, um número mais ou menos aproximado, perderam a eleição. Qual foi o que entrou na justiça reclamando que perdeu a eleição por fraude em urnas eletrônicas? Do Oiapoque ao Chuí. Não existe. Nada, nenhum, né? Então, essa é a coisa mais segura que existe hoje no sistema eleitoral, são as nossas urnas eletrônicas. Verdade. O senador, até o Trump elogiou outro dia o sistema eleitoral brasileiro. É verdade. Você ouviu isso? O Donald O Trump Trump. elogiou o nosso sistema eleitoral. Como Senador, a gente vai Não é uma continuar. boa origem, mas... Mas tudo bem, é um elogio, né, senador? Pois Quero não, agradecer o senhor é um pela elogio, entrevista. deixa de ser, Vitor. Vamos ficar aqui acompanhando essas audiências e depois as votações. Um abraço para o senhor, bom trabalho aí em Brasília. Ah, Diego, sempre às ordens. É um prazer grande falar com vocês. Todo nosso. Obrigado, senador. Um abraço. Olha,